nós vamos falar sobre a solução ou o antídoto para o caos interior. Como é que a gente lida com as nossas perturbações? Se você me falar que nunca ficou emocionalmente perturbado, emocionalmente afetado por alguma coisa, eu vou dizer que você não vive nesse planeta. Principalmente da minha geração para cá, parece que a coisa se tornou um pouco mais intensa. Todos nós vivemos esse caos interior, seja por conta das nossas emoções, seja por conta da nossa própria estrutura de ambiente, de família, seja por conta do estresse que essa vida traz, seja por conta de situações pelas quais nós passamos, não importa. Tem hora que você vive um caos interior, e eu tenho certeza que a maioria aqui, se eu perguntar, olha, você já teve vontade de sumir, de largar tudo? Eu acho que todo mundo aqui já teve esse sentimento no coração. E se eu perguntar se alguém já teve vontade de gritar, eu preciso ter paz, acho que todo mundo também vai falar sobre isso. No livro de Charles Allen, ele diz que esse é o livro, a paz de Deus é o antídoto para o caos interior. Deus não apenas salva almas, Ele também restaura o que, igreja? A mente. Nós estamos buscando a nossa salvação em Cristo Jesus, mas até lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar pedra na rua? Não. A gente tem que procurar literalmente o nosso equilíbrio, o nosso ponto de equilíbrio, tá? E ele faz um comentário no livro que é extremamente importante. Ele diz assim, esse é Charles Allen, em 1953. Quando tomamos o pensamento de Deus como guia, encontramos o quê? Equilíbrio e paz. O pensamento de Deus está aqui, neste livro. O que Deus pensa a respeito de mim, de você e sobre tudo na nossa existência está neste livro. E aí eu vou ler para vocês um salmo muito conhecido, acho que todo mundo, até quem não é cristão, já ouviu pelo menos um verso deste salmo. Mas o que as pessoas não sabem é como este salmo nasceu. Eu estou falando do Salmo 23. O Salmo 23. Segundo teólogos e pesquisadores, o Salmo 23 ele foi escrito na maturidade do rei Davi. Quando ele já tinha enfrentado inimigos, traído pelo próprio filho, cometido adultério, perseguido de morte, teve que se fingir de louco. Ele passou por tantas coisas na narrativa da história dele, mas ele é considerado lá no livro de 1 Samuel como o homem segundo o coração de Deus, ou que foi escolhido segundo o coração de Deus, para reinar sobre Israel, porque Davi conseguiu, mesmo diante de tudo o que acontecia com ele, manter o equilíbrio. Ele se arrependia, chorava, e Deus o levantava, ele buscava Deus na hora do desespero. Ele conseguia manter o seu equilíbrio emocional e manter também a sua vida com Deus, independente do que estivesse acontecendo. Então, quando você lê o Salmo 23, você não está lendo uma previsão, uma coisa emocionante, romântica, não. Você está lendo a experiência de alguém que viveu o pior e o melhor nessa vida, sem perder a sanidade. E aí, Davi escreve assim, ele começa extremamente forte. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não está dizendo que ele nunca passou necessidade, ele está dizendo que nada faltou para que ele continuasse vivendo e buscando a sua resposta e a sua vitória. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Eu gosto dessa parte. Eu fico imaginando que Deus é o radiador da nossa alma. Quando a alma está quente demais, liga ali e refrigera a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí o verso 4 é extremamente forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E eu fico me perguntando, quantas vezes eu já não passei por aqui?
Quantas vezes você já não passou por esse vale? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e não é uma metáfora, tá, gente? Não é literal o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, ainda que eu sofra todo tipo de dor, de angústia, de ataque, de tristeza, de decepção, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi era pastor antes de se tornar rei, e o pastor ele andava com um cajado e um bordão. E aí ele continua e diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Há 3 coisas nesse verso aqui sobre evitar o caos interior. Primeiro, ele se vê como que numa mesa onde todos que foram contra ele vão ver nele a sua vitória. Ele diz que Deus, a presença do Espírito Santo estava com ele, unges a minha cabeça com óleo. E ele diz que ele tinha os seus momentos de alegria, de paz, o meu cálice transborda. E ele termina dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ele faz essa declaração de certeza, 2 certezas, que Deus estaria com ele por toda a vida dele, e que ele não deixaria a casa de Deus por nada. Por nada. E olha, a gente olha isso aqui e vê que isso aqui é a narrativa de um homem que viveu e experimentou coisas terríveis, mas conseguiu manter sua sobriedade, seu equilíbrio e até a sua paz. Agora sim, vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos conduza nesse processo, porque agora a gente vai aprender como é que a gente vai lidar quando surgir esse caos interior, né? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por ser um Deus que perdoa as nossas falhas e os nossos erros e nos dá oportunidade, Senhor, de recomeços. Mas acima de tudo, o Senhor é um Deus que quer nos ver bem, equilibrados, que o Senhor quer nos ver enfrentando nossas dificuldades como quem consegue vencer sem perder a alma. Pedimos que nesta manhã o teu Santo Espírito fale conosco, que o Senhor fale no coração de todos aqueles que aqui estão, que um dia passaram ou estão passando pelo vale da sombra da morte, por momentos extremamente difíceis, e que todos saiam daqui com as suas respostas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você me perguntar o que mais me assusta nos dias de hoje, eu vou dizer para vocês que a falta de Deus na vida das pessoas. Talvez a minha resposta pareça muito comum para você. Talvez você fale, mas eu já sabia. Mas eu estou me referindo, o que me assusta é a falta de Deus na igreja, no coração das pessoas na igreja, porque no mundo eu já entendo que há uma dificuldade. Nós, como igreja, precisamos entender que Deus precisa ser o centro da nossa existência. Deus deve nortear a criação dos nossos filhos, a condução da nossa existência, a forma como lidamos com os nossos negócios, a maneira como nós enfrentamos cada dificuldade na nossa existência. Sem isso, nós vamos nos perder em algum momento. E como eu disse, todos nós aqui já enfrentamos ou vamos enfrentar alguma dor e alguma dificuldade. E aí quando eu olho para o Salmo 23, eu percebo que Davi foi experimentando esse processo, o rei Davi foi experimentando isso e ele foi aprendendo. O Salmo 23 é um aprendizado sobre como lidar com esse caos interior, e ele nos passa algumas noções muito interessantes que têm a ver com os dias de hoje. A primeira delas é isso aqui, que a confiança em Deus reduz a ansiedade que desgasta a alma.
Posso perguntar? Você é ansioso? Você é ansiosa? Isso desgasta a gente. Isso desgasta a gente. Tem uma frase que é muito conhecida nas redes sociais, onde poucas pessoas sabem de onde ela vem. Na maioria das vezes parece um chavão. Mas o autor dessa frase chama Zygmunt Bauman, é um sociólogo e filósofo. E foi ele quem disse, num dos seus livros, que a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Que nós vivemos assim, com preocupações que são irreais e até mesmo surreais na nossa cabeça, que talvez nunca venham a acontecer, e sofremos por aquilo que vivemos e não conseguimos resolver dentro de nós. Então nós temos esse excesso de futuro, de preocupação, e nós temos esse excesso de passado que nos deprime quando nós observamos o tanto que nós falhamos. Você já parou para pensar o tanto que você perdeu com seus erros? Tempo, recursos, saúde. O tanto que as suas emoções foram abaladas. Sabe quando é que você entende que você não é mais a mesma pessoa emocionalmente falando? É quando você se assusta com pouco. Você se assusta com pouco. Eu me lembro de cuidar de pessoas e elas falarem assim para mim, quando tocava a campainha da minha casa, por conta de coisas que elas viveram, elas diziam, quando tocava a campainha da minha casa, eu já tremia todo. Quando você se assusta por pouca coisa, quando você vê o telefone tocar e você já fica pensando, meu Deus, o que será? Quando você escuta, inclusive, vozes, e tem percepções estranhas, E aí você entende porque no Salmo 23, Davi ele traz uma resposta para o presente. O presente, nada de passado, nada de excesso de futuro, mas ele traz uma resposta para o presente, para o hoje, para o agora, para esse momento. Ele diz, olha, eu sei que Deus cuida do futuro, eu sei que Deus tem resposta para tudo que me aconteceu na vida, mas eu preciso me concentrar no presente, e a certeza que ele traz está no primeiro verso, quando ele diz, olha, hoje eu acordei com a seguinte convicção, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você consegue hoje tomar isso como uma convicção? Então diga comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa era a convicção com que ele acordava todos os dias. Todos os dias. E aí ele começa esse texto dizendo, eu estou focado no hoje. Eu não tenho como controlar o que vai acontecer amanhã. Ah, gente, seria tão bom. Quem gostaria de pelo menos saber o que vai acontecer amanhã? Porque o que você tem em mente é uma mera probabilidade. Você sabe que você vai ter que acordar cedo, talvez ir trabalhar, talvez arrumar as crianças para a escola. Você já tem uma rotina. Isso é uma mera probabilidade. Mas você já parou para pensar que você pode pegar o elevador do seu prédio e ele estar quebrado? E que na hora que você chegar para entrar no seu carro, o pneu pode estar furado? E que você pode sair e por conta de um movimento errado, de um acidente, você pegar um mega engarrafamento. Então, tudo aquilo que a gente tem de rotina são meras probabilidades. Meras probabilidades. Muita coisa pode acontecer. Você já planejou assim uma semana? Falou assim, essa semana eu vou fazer isso, isso e isso, e de repente deu tudo errado. Não aconteceu nada do que você pensou e imaginou. Porque nós somos assim. A gente tem essas preocupações, tanto com o futuro quanto com o passado, e a gente vive pouco agora. Respira, igreja. Respira. Onde você está? Você está aqui. Você está na casa de Deus. Respira. Calma.
Esquece os problemas agora, só por hoje. Coloca tudo nas mãos de Deus e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esquece. Foca no agora. Ah, mas daqui a pouco eu vou ter... Agora você é de Deus. Pode ser assim? Nesse momento, você está nas mãos de Deus. Pronto. Deixa as coisas acontecerem interiormente com você. O pai da reforma protestante, Martinho Lutero, ele escreveu que a paz de Deus começa onde termina a confiança em si mesmo. E é verdade. Enquanto você ficar pensando em como você vai resolver, como é que Deus vai agir? É por isso que tem hora que você tem que parar e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora a minha confiança é em Deus. Então eu descanso. Hoje é domingo, descanse. Você vai ter aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta para se preocupar, lutar. E assim mesmo acorde todos os dias e diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E vai à luta, porque você tem uma rotina a ser cumprida que é uma mera probabilidade. Você nem sabe se tudo vai acontecer desse jeito. Você não sabe se você vai pegar uma gripe, uma dengue. Por favor, não estou profetizando nada. São meras probabilidades. De repente o seu dia começou assim. O pessoal está fazendo agora, né? Café com Deus. E aí, pássaros cantando. Bem te vi. Minha imitação de Bem te vi. E você está ali feliz, jogou uma canelinha em cima do seu café e tudo. Aí você fala: agora sim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí quando você dá o primeiro passo para poder começar o seu dia, crendo na sua vitória, o celular toca e já lá: corre aqui, o que está acontecendo? O negócio começa. Aí você pensa: não adiantou nada eu ter orado. Adiantou. O que vai sustentar você nesse dia, para você não viver um caos interior, é exatamente esse começo. É o agora, é o hoje. Mas não é só isso que Davi nos ensina com o Salmo 23. Ele também nos ensina que o medo nasce da incerteza. E a fé é o remédio que acalma a vida da gente. Porque a incerteza, ela é uma questão muito peculiar para mim e para você. Como a gente tem incertezas na nossa existência. Incerteza gera medo. Gera medo. Todos nós aqui carregamos os nossos medos. Todos nós carregamos as nossas dificuldades. Agora a fé, ela é o remédio que acalma a alma. Então vamos pegar a primeira parte desse culto. Você já começa o dia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você continua nesse processo durante todo o seu dia. Você não para ali. Você não fica só nisso. Você segue nesse processo. Aí, tem um escritor. Alguém aqui já leu aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Alguém já leu esse livro? É um best-seller, é um livro maravilhoso. Quem escreveu ele foi Stephen Covey. E ele ficou conhecido no mundo inteiro por falar a coisa mais óbvia do planeta. Se você criar um hábito, ele permanece. É óbvio. Mas ele se tornou extremamente conhecido por falar sobre isso. Por exemplo, se você construir o hábito de todo dia de manhã pensar assim: ai meu Deus, que dia difícil vai ser hoje. Ai, vou ter que enfrentar tantos problemas, tantas dificuldades. Você vai criando essa imagem dentro de você e tudo vai parecer difícil, mais complicado, menos favorável.
Então Stephen Covey escreveu uma coisa que todo mundo já sabe, que se você também começar a sua vida, o seu dia, pensando em fé, pensando em Deus, tudo o que vier você vai tratar diante de Deus, e com fé e equilíbrio. E ele fala disso quando ele diz: a confiança é a cola da vida. É o ingrediente mais essencial na comunicação eficaz. A confiança é a cola da vida. Ele está certo. É por isso que Deus bate muito nessa tecla. Confia em mim. O salmista: entrega o teu caminho ao Senhor. Os profetas: andem com Deus. Confiança, gente. Não é confiança em você ou nas pessoas, é confiança em Deus. Confiança em Deus. Esse hábito de confiar em Deus faz toda a diferença na sua existência. Eu confio, por isso as coisas começam a acontecer de forma diferente, porque isso me cola com Deus. E aí eu me comunico mais com Deus, uma comunicação mais eficaz. A minha oração a Deus, ela é diferente. E olha que interessante, é por isso que Davi, ele escreve assim: olha, eu tenho tanta confiança em Deus, mas tanta, eu estou tão colado com Deus que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu não me preocupava com uma coisa antes, eu me preocupo hoje. Como é que está a cabeça de quem está perto de mim? Eu me preocupo. Se você vê notícias o tempo todo, você não tem uma sensação de que, como é que aquela pessoa não percebeu que quem estava do lado era quem colocava todo mundo em risco? E eu gosto de olhar e às vezes cuidar, não é olhar de preocupação, mas um olhar de cuidado de quem está perto de mim. Orar por essa pessoa ou por essas pessoas é um cuidado, e é um cuidado extremamente importante. E Davi, ele diz: olha, eu cheguei num momento da minha vida em que eu sei que não importa o que venha, eu tenho uma certeza, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, não vou. Então, gente, olha só, Martin Luther King, que interessante, né? Ele diz que fé é dar o primeiro passo mesmo quando você não vê o quê? A escada. Isso é fé. Você se considera uma pessoa de fé? Um homem de fé? Uma mulher de fé? Então as coisas vão acontecer. Você só tem que dar o quê? O primeiro passo. Você só tem que dar o primeiro passo. Na hora que você der o primeiro passo, fica tudo mais fácil. E a gente tem que acordar para essa realidade, para a gente não virar, ou não permitir que dentro da gente vire um turbilhão emocional daqueles que a gente não dá conta de controlar. E aí a gente é jogado, projetado pelo rei Davi no Salmo 23, a uma realidade óbvia. Tá? Qual é a realidade óbvia? A alma cansada precisa mais de descanso do que de atividade. Você está cansado, cansada. Aí você arruma mais coisa para fazer. Aí você está cansado e você diz: eu vou mudar minha vida, agora eu vou acordar 4 da manhã para fazer exercício das 4 às 6, para começar o batidão, e aí você chega 8 horas da noite em casa, cambaleando, e você diz: não, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Já sei, eu vou estudar até meia-noite, que é para eu crescer, e você vai arrumando processos na sua vida, porque você quer resolver as coisas além dos seus limites. E não tem jeito. Você faz uma paradinha no meio do dia? Quem faz uma paradinha no meio do dia aqui? Levanta a mão. Olha aí. Agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo vai ter uma resposta.
Quem aqui gosta de dormir depois do almoço, levanta a mão. Oh, nós vamos fazer um clube de oração. Um clube de oração para o repouso vespertino. Não é? Pensa. Não precisa de muito não. 30, 40 minutos. Onde você dá aquela queda assim, ó. Você dorme. Não importa o que está acontecendo, você dorme. Porque a alma cansada precisa de descanso, mais do que de atividade. Não, eu encontro, e aí a turma começa, toma cafeína, toma Red Bull, mas aí compra suplemento, toma estimulante, e pega isso, e pega aquilo, e vira um negócio. Deixa eu falar uma coisa, que um psiquiatra e psicoterapeuta dos mais lidos do planeta. Se você estudou filosofia, sociologia, psicologia, psicanálise, você teve que ler alguma coisa dele, ou muito dele, mas principalmente, ele é um autor muito popular, e tem uma frase dele tão simples, que se a gente seguisse como uma receita, igual o rei Davi está passando para a gente, tudo ficaria mais fácil. Carl Jung disse o seguinte: a mente que não descansa faz o que, igreja? Quebra. O motorzinho aqui quebra. Descansa. Calma. Ah, mas eu tenho que resolver. Calma. Porque a mente que não descansa, estressada, ansiosa, cansada, ela quebra. Aí você entende por que Davi faz um pedido a Deus. Ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ah, gente, acho que ele fala para Deus: Deus, o Senhor está me dando descanso, isso é tão bom, descansar é importante. Tem um teólogo, talvez um dos mais importantes teólogos e filósofos, né, que a humanidade já conheceu. Só tem pintura dele, porque ele já morreu há séculos, né? Mas ele tem um pensamento tão atual. Agostinho de Hipona, ele escreveu o seguinte: o descanso em Deus é a única forma de descansar de verdade. O descanso em Deus é a única forma de descansar em verdade. Aí você entende por que Davi fala: leva-me, o Senhor vai me levar. É o Senhor quem vai estar comigo. E ele vai nos ensinando. Com isso, o caos interior, ele vai se acalmando. O desespero, a angústia, a tristeza, a decepção, a frustração, tudo isso vai se acalmando. E vai se acalmando porque ele ensina uma noção de comportamento no Salmo 23 extremamente importante. Você se torna o que habitualmente pensa. A gente já ouviu isso um monte de vezes, mas o rei Davi, sem nem saber de ciência nenhuma, ele chega a essa conclusão: que se a gente não descansar a cabeça, não descansar o corpo, se nós não tivermos essa consciência, nós vamos nos tornar o que habitualmente pensamos. Tem um pastor e escritor americano, Norman Vincent. Norman Vincent, ele também é autor de uma frase que nas redes sociais virou febre. Mas ninguém quer entender o que ele está querendo dizer. Todo mundo conhece essa frase. Mas você sabe por que ele chegou a essa conclusão? Você já leu o livro? Você tem que ler o livro. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Ele chegou a uma conclusão extremamente simples e eficiente, se você ler o livro. Ele chegou à conclusão de que nós vamos construindo hábitos mentais durante toda a nossa existência humana que parecem ser para nós coisas normais. Inclusive esses hábitos mentais, esses pensamentos, nós chamamos de eu sou assim. Você já falou isso para alguém? Ah, eu sou assim, quem quiser que me aceite.
A maioria disso, Norman Vincent, ele disse o seguinte: a maioria disso é coisa construída, não tem nada a ver com você. Nada. Então, se você conseguir mudar essa forma de pensar, você vai mudar a sua visão de mundo. Se você se enxergar como doente, como fraco, como alguém que não consegue ser feliz, se você se enxergar a partir da sua dor, da sua tristeza, da sua decepção, se você se enxergar a partir do que foi construído em você, você vai viver nesse mundo dessa forma. Mas se você conseguir mudar um pouco isso, você vai mudar as coisas em volta de você. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, de novo eu vou bater nesse versículo. Se você puder, anote esse versículo e ponha ele como a sua leitura da semana, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Leia, Filipenses 4:8. Ele termina a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, dizendo: finalmente, até que enfim, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ele está dizendo, moldem seus pensamentos para vocês poderem mudar a vida de vocês. Já estava na Bíblia. E a gente lê e fala, oh, que lindo, e não faz. E a gente fica pensando tanta besteira, tanta coisa ruim, tanta coisa estranha. E a gente vai perdendo esse pensamento do equilíbrio. E aí nós vivemos esse caos interior. Como é que Davi pensava os problemas dele? Como é que o rei Davi pensava esses problemas dele? Ele pensava assim, ele não pensava, meus inimigos vão me destruir. Ele não pensava, Deus me abandonou. Ele não pensava, eu nunca mais vou ser feliz. Não, ele não pensava assim. Olha como ele pensava. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele pensava, unges a minha cabeça com óleo, mantém tua presença na minha vida. Ele pensava, o meu cálice transborda. Eu sei que eu tenho momentos bons. Eu tenho noção de que a minha vida é uma vida boa. Eu só preciso andar com Deus e fazer tudo certo, que eu vou seguir em frente. Simples desse jeito. John Stott, outro autor importante, eu disse que eu vou citar muito disso, e na quarta-feira nós vamos para a parte prática desse processo, a psiquiatria de Deus. John Stott, ele disse, Cristo é o critério de todo pensamento saudável. Cristo é o critério de todo pensamento saudável. Então, quando você pega a sua forma de pensar e filtra através das palavras de Jesus, você tem um pensamento mais saudável. Você tem um pensamento mais coerente, equilibrado. E por último, na última parte, a gente vê Davi, no Salmo 23, ensinando algo extremamente importante para evitar o caos interior, o estresse, o burnout interior. Um pediatra e psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, ele falou que segurança emocional é construída com a certeza de que não estamos sós. Qual é, responda para mim, a maior certeza que Deus te dá? Responda, é que você não está só. Qual é a maior certeza que Jesus nos dá? De que não estamos sós. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. É a maior certeza que nós temos. Então nós deveríamos ter uma segurança emocional inabalável. Mas para isso a gente precisa viver a nossa história com Deus.
Isso passa por ler a Bíblia, isso passa por oração, isso passa principalmente por posicionamentos que nós temos, que estão descritos nesse livro. Isso passa por uma frequência, por exemplo, a um templo como esse, onde você aprende mais sobre como andar com Deus. Então há uma série de coisas envolvidas que você precisa buscar, viver, praticar, para ter essa segurança. Para ter essa segurança. E o Espírito Santo é essa presença contínua que nos sustenta. Lá no Salmo 23, no verso 6, Davi diz assim: olha onde está a segurança dele. Ele vem falando de tudo isso e no final ele diz: bondade, olha a certeza dele, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Eu vou estar sempre aqui durante toda a minha vida, para todos sempre. Eu vou estar aqui. Eu vou estar junto. Eu vou estar junto. Quando nós passamos a pensar assim, aquela sensação de que vamos explodir vai embora. O vazio que muitas vezes sentimos também é preenchido. A nossa história, ela é reconstruída. Ela é reconstruída. E aí, é mais ou menos o que Charles Spurgeon, ele escreveu, que a presença de Deus é o maior consolo do cristão. Com certeza absoluta. É Deus. É Deus. Vai chegar o dia que você talvez não tenha perto de você, ou não tenha favorável a você as pessoas que você ama. Talvez você não as tenha perto, mas você vai ter Deus sempre perto de você. Então se acalme. Se você não se acalmar, se você não acalmar esse caos interior, seu relacionamento vai ser conturbado, seus pensamentos serão conturbados, sua vida vai ser um sobe e desce, uma agitação. Você não vai conseguir permanecer com nada nem com ninguém. Se acalme. Se acalme. Acalme esse caos interior. Resumindo, isso aqui é pensamento meu. Eu vou deixar para vocês para a gente orar. Que o Salmo 23 revela que Deus é o bom pastor da alma, o terapeuta divino que conduz ao equilíbrio interior. Sim, Charles Allen tinha razão. Se juntar ciência e fé com coerência, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Você já se fez uma pergunta? As pessoas estão deixando você? As pessoas estão querendo se afastar de você? Tem gente que até gosta de você, mas prefere não conviver com você. Então o problema está em você. E é necessário que você pare e pense sobre isso. Nós vamos orar e vamos refletir sobre esse processo. E eu continuo na quarta-feira com algumas ações práticas sobre a psiquiatria de Deus. Venha, tire um tempo, quarta-feira, 8 horas aqui no templo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Foi Davi que também fez a seguinte pergunta para Deus: por que estás perturbada, ó minha alma? Descansa no Senhor. O que está te perturbando? O que está tirando tua paz? O que não deixa você descansar a mente? É isso que eu gostaria que você colocasse agora na presença de Deus. Vamos orar? Pai, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe
o que nos afeta profundamente. O Senhor sabe o que nos descompensa, o que nos deixa vivendo um turbilhão de incertezas e emoções que parecem que não vão passar nunca. Por isso, Senhor, nesta manhã nós queremos começar a ter todas essas atitudes que nós vimos hoje aqui. Começando em colocar nos nossos corações e nas nossas mentes a certeza de que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E vivermos o dia de hoje em paz, e construir, Senhor, uma fé que nos ajude a sermos emocionalmente saudáveis. Pedimos que assim seja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.